Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Pelo que eu andei vendo, as provas atuais não mudaram muito desde que eu fiz o vestibular em 2010. Então eu vou falar como é que foi a minha impressão sobre a prova, tá bom? Depois vou ter que fazer um vídeo porque é muita coisa para comentar sobre cada estratégia de questão ali da Federal, mas aí eu faço direitinho, tá? Só para fazer um comentário inicial. Quando eu fiz o vestibular, eu acertei 67 questões de 80, na época eram 80. E eu nunca pensei em fazer a prova para acertar o mínimo para a segunda fase. Ou seja, a nota de corte, né? Alguém veio me perguntar sobre nota de corte. A nota de corte não interessa para quem quer passar na prova, porque a nota de corte é o mínimo que você tem que fazer e você não vai para a prova para fazer o mínimo. Como eu falei para vocês, isso é um pensamento derrotista. Você vai para a prova para acertar as 80 questões. Eu acertei 67 e eu fiquei furiosa quando eu cheguei em casa e vi que eu tinha errado uma questão de física que eu achei que eu tinha acertado. Eu fiquei muito furiosa de ter acertado 67 questões porque eu errei 13. E para mim aquilo foi muito absurdo. E aí eu fui para a segunda fase querendo tirar a maior nota possível em redação, morrendo de medo que o segundo lugar passasse na minha frente. É essa a gana que vocês têm que ter. Não existe nota de corte para quem quer passar, entendem? Então esse é o primeiro recado que eu quero deixar. Segundo, a prova da Federal do Paraná, ela não é uma prova burra. Inclusive, vocês podem me odiar, mas para mim foi a prova mais inteligente que eu já fiz e a melhor prova de fazer. Porque ela valoriza o bom aluno, ela valoriza a pessoa que estudou bem. E isso é muito bom, é um alívio para quem estudou chegar lá e saber fazer a prova, entende? Só que ela, por ser uma prova muito inteligente, ela não vai cobrar de você a matéria, assim, pura e simples. Ela vai te cobrar um raciocínio que utilize a matéria. Então, por exemplo, você saber que a cor vermelha tem maior velocidade e menor frequência, não vai responder uma questão, porque ele vai colocar assim para você um arco-íris e como se forma um arco-íris e vai te cobrar a ordem das cores que aparecem e por que isso aparece, entendeu? Saber a matéria é o mínimo para você fazer o raciocínio. E como é que você pega a prática nisso? Fazendo prova, fazendo provas antigas, fazendo muitas questões, muitos exercícios. Você tem que ter a base muito bem sedimentada, então pega o edital, vai estudando ponto por ponto. Português, estudei ortografia, marca lá. Estudei crase, marca lá. Quando estiver próximo da prova, você tem que ter estudado tudo que estava no edital. E isso vai ser a base para você fazer o raciocínio das questões. Eu vou falar mais ou menos algumas estratégias nas questões, só que as estratégias são só para te ajudar a confirmar o que você já sabia, o que você estava suspeitando. Você não faz uma prova, pelo menos você não passa numa prova, só fazendo estratégia. Você usa ela para confirmar aquilo que você estava achando da resposta, certo? Então eu vou ensinar algumas coisas, mas que se você não souber a matéria não adianta de nada. Então, como eu falei, a prova cobra raciocínio. Então você tem que estar bem treinado para fazer os exercícios dela, ok? Já falei do edital, da gana de você passar aqueles 3 pilares que eu falei para vocês, extremamente importante. Vocês conhecem a banca, tem que acertar o máximo de questões. Não tem questão que vale mais que vale menos, tem que acertar o máximo. Então, qualquer questão vale para você. As mais fáceis, as de literatura, as de matemática, mais difíceis. A prova tem um bom tempo para fazer, pelo menos quando eu fiz, eu consegui fazer a primeira vez muito bem feita, parando em cada questão, fazendo muito bem feito, sempre controlo o tempo. A prova você treina fazendo as provas anteriores, contando o tempo, então se são 4 horas, vou pegar uma prova da Federal, vou imprimir e vou fazer em casa contando 4 horas, sem levantar, sem fazer nada, como se eu estivesse fazendo na hora da prova. E depois você revisa. Prova que você precisa acertar o máximo de número de questões, você revisa, certo? No meu tempo, na minha época, deu para fazer essas 2 vezes a prova. Mas é aquilo, a banca, você tem que acertar mais que todo mundo, você tem que querer mais que todo mundo, esquece nota de corte e você tem que estudar muito, certo? Estudar muito para chegar lá e fazer o raciocínio da prova, porque é uma prova inteligente e vai cobrar de você um raciocínio inteligente. Então, boa sorte. Eu acho que se vocês estiverem bem estudados, fiquem tranquilos. Chega lá, confiante. Eu vou passar
e eu vou fazer essa prova, vou fazer o melhor que eu puder nessa prova. Que o meu melhor, pelo menos, vai me dar uma chance de eu passar, e se eu não passar, eu fiz o meu melhor. E é isso que eu acho que importa pra gente, não é? Então, boa sorte para quem for fazer a prova. Qualquer coisa eu tô aqui, que eu puder ajudar, contem comigo, tá bom? Valeu! Calcânio